Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, tabacarias tradicionais e tabacos tradicionais. Olha, a de hoje é uma das mais importantes do mercado norte-americano, sabe? Por que também não dizer do nosso mundo cachimbeiro, né? É a L.J. Peretti, que vou chamar carinhosamente de Peretti. Em português mesmo, tá? Vamos ver? Gente, vocês sabem, né? Eu gosto de pesquisar por os meus vídeos aqui, gosto de pesquisar os fabricantes, pesquisar os nomes das misturas, enfim, pesquisar os cachimbos, pesquisar os tabacos. Eu me divirto aqui. Me divirto. Além de ser uma distração, é também uma forma de melhorar o meu namoro com o nosso hobby, né? E com os cachimbos, com os tabacos que eu fumo. E eu gosto de partilhar com vocês aqui através do canal Golden Path. Então hoje eu vou falar sobre uma tabacaria muito tradicional dos Estados Unidos, que é a L.J. Peretti. Lá eles dizem L.J. Peretti, né? Mas aqui para nós vai ser a Peretti, que é uma das mais tradicionais tabacarias norte-americanas, mais tradicionais. E ela é famosa não só por existir há muito tempo, pelos cachimbos que vende na sua loja física, pelos cachimbos que produz na sua loja física, pelos charutos que vende, pelos acessórios que vende, mas ela é muito famosa também por suas misturas. Ela também produz misturas próprias. Vende também mistura dos outros, mas produz misturas próprias. Eu penso que a Peretti, ela não é muito conhecida por aqui não é. Aqui em Terrinhas Brasílias, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para quem não conhece, ou para quem não a conheça, que possa ter uma ideia e possa conhecê-la através desse vídeo. Legal? Bom, mas antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! A Peretti, ela abriu suas primeiras portas no número 2,5, imagina, da Park Square, na cidade de Boston, no ano de 1870. 1870. E estão lá, mas continuam produzindo até hoje seus tabacos, fazendo seus próprios cachimbos, vendendo um monte de charuto. Seu atual presidente, o atual presidente, ele na verdade não é só presidente, ele também é o atual proprietário da Peretti, é um cara chamado Stephen Willett. O Stephen, ele diz que a Peretti é a segunda tabacaria mais antiga dos Estados Unidos, né? E o primeiro nome dela foi L.J. Peretti Cuban Cigar Company, L.J. Peretti Cuban Cigar Company, né? Companhia de charutos Peretti, né? A mais antiga é a Iron Reese, né? Iron Reese, que foi fundada em 1857, 13, 14 anos antes da Peretti. Bom, o Willett, ele diz que a Peretti, lá eles na Peretti, são antigos, são arrogantes e são snobs, como qualquer instituição de Boston. Para quem não sabe, assim, só para ilustrar essa frase, os Bostonians, o pessoal de Boston, são conhecidos como Bostonians, né?
E eles são considerados arrogantes, snobs, presunçosos. Claro, é um estereótipo, né? Estereótipo. E as razões desse estereótipo são pelo fato de Boston, gente, são uma das mais antigas cidades dos Estados Unidos. Ela é da época da colonização britânica e tem longa tradição nas lutas pela formação da nação americana, né, por sua independência. E lá em Boston, eles têm uma grande presença, vamos dizer assim, intelectual e acadêmica. Boston, para quem não lembra, tem instituições de renome, como Harvard e o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, né? É lá em Boston. E também tem uma população, assim, vamos dizer que ela é engajada politicamente, sabe? Bem ativa e tal, com posições políticas fortes, né? E acaba passando, né, essa posição de um pessoal arrogante. Olha, mas eu posso falar o seguinte, pessoalmente eu conheço a região, não sou não, é uma cidade legal, gente legal pra caramba tem lá, sabe? Bom, vamos voltar então para o Stephen Willett, o atual presidente proprietário da Peretti. Ele começou a trabalhar lá na Peretti bem jovem, começo do século XX. E lá ele acabou deixando esse trabalho lá. Ele trabalhou lá por um tempo, mas começou deixando o trabalho lá porque ele se formou em literatura e passou da aula, olha só, ele passou da aula de literatura medieval em Harvard, em Yale e na Universidade Michigan State. Ele deu aula por, sei lá, acho que 30 anos, além de que ele viajava muito ao redor do mundo. Acho que com trabalhos acadêmicos, eu penso, né? Bom, depois de um tempo, sei lá, uns 30 anos, há uns 30 anos, né? Ele, 30 e poucos anos, ele falou, chega do mundo acadêmico, se desiludiu e novamente se viu na Park Square, lá onde estava quem? A Peretti. Ele falou, olha, e disse para ele mesmo, eu vou fazer o que eu realmente gosto. E que, pelo visto, ele gostava de tabaco. Né? Bom, ele conta que ele fez tudo na tabacaria, sabe? Na sua primeira fase do seu emprego, né? Que ele fez desde limpar o chão até ter condições para atender os mais exigentes clientes da tabacaria. Né? Já na segunda fase, né, ele já voltou, já como um cara muito experiente, né, em tabacos, cachimbos e charutos. Então, ele passou já praticamente a comandar a empresa. Né? Ele conta que o seu tabaco favorito é um tabaco chamado Century Blend, que é uma inglesa típica, Latakia, Orientais e Virgínia, que a Peretti fez para a comemoração dos 150 anos da empresa, que ocorreu em 2020, se não me engano. Se não me engano, 2020. Bom, o centenário foi em 1970 e os 150 anos em 2020, é isso mesmo. Então fizeram esse blend aí, o Century Blend. E ele conta que as misturas mais populares produzidas pela Peretti são a Royal Blend e a British Blend. Eu tenho aqui
elas em breve vão estar aí no canal a resenha. Fica de olho. Eu tenho várias misturas da Peretti. Bom, ele fala, o Willett, ele conta que das milhares de misturas da Peretti, cerca de 90 estão em produção contínua, sabe? Que eles produzem o ano todo. Eles têm alguns small batches, por exemplo, como essa Century Blend que eu falei, que foi para os 150 anos da Peretti. E tem também outros blends que são criados especificamente a pedido de seus clientes. Bom, nesses mais de 150 anos, a Peretti teve clientes famosos, celebridades, né? Frank Sinatra, Bing Crosby, o Basil Rathbone, o Jack Lemmon, Walter Matthau, todos esses caras eram clientes lá da Peretti, né? Compravam os tabacos da Peretti. Bom, e para desenvolver a mistura para os clientes, a Peretti fornece amostras dos tabacos. Fornece lá. Você não sabe o que você quer, ele vai lá e te fornece as amostras. Aí você vai lá, prova, e aí volta com o que você quer de cada porção, ou como é que você quer as proporções dos tabacos, das misturas que você quer comprar. E o Stephen Willett, o presida da Peretti, ele fala que isso é uma forma, dar essas amostras é uma forma de entender o palato dos clientes, né? Bom, em outras palavras, se você chega lá, não sabe precisamente o que você quer, eles vão te dar amostras de tabaco, você vai para sua casa, fuma, aí você tem uma noção, aí você volta e fala, olha, eu gostei disso, gostei mais disso, mais daquilo, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, assim vai. E eles acabam montando a mistura, ou indicando dentre as 90, uma que seja próxima àquilo que você deseja, ou até mesmo fazem uma especificamente para você. Essa forma de atender o cliente foi o que notabilizou o Alfred Dunhill, né? Lembra que ele tinha um livrinho lá com as misturas numeradas e tal, tem a My Mixture 965, que foi de um cliente que quis as coisas e tal, ele acabou fazendo e a mistura ficou como número 965. Então eles fazem a mesma coisa. E o Willett, ele fala que quando você vai lá e consegue ganhar o seu número de mistura e seu nome na lata, você passou a fazer parte do circuito ou do círculo mais íntimo da Peretti Company, né? Legal, né? Eu acho legal. Bom, a Peretti, gente, ela sobreviveu, olha só, ela sobreviveu à Grande Depressão Norte-Americana de 1929, sobreviveu às duas guerras mundiais, né, 1914 e 1939, sobreviveu, veja, tabacaria que vem de charuto, sobreviveu o embargo a Cuba, que está até hoje, né? E agora, pô, uma empresa resiliente, viu? Enfrenta as duras leis antitabagistas da região da Nova Inglaterra, lá de Boston, incluindo o banimento do fumo em lugares públicos. Banido o fumo, banido. O Willett, ele é bem bostonian, né, quando ele fala. E ele diz que ele acha que tem muita movimentação, que nego fala muito, porque não pode fumar aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas que ele acha que as leis são de difícil aplicação, sabe? Mas, enfim, ele considera um absurdo você não poder fumar em público. Ele acha isso uma insanidade. Ele diz aí que se você procurar rapidinho nas fotos de rede social atual, você vai encontrar um monte de gente com charuto, com
charuto e cigarro mais, né? Pelas ruas de Boston lá, fazendo a maior fumaça. Ele acha que as pessoas devem lutar e morrer por aquilo que desejam. Então ele fala que ele vai continuar fumando. E tem mais. Ele diz assim, ó, aqui é o país da liberdade. Eu mando meus tabacos pelo correio. E dane-se, se aprenderem ou se taxarem, metade do prejuízo para cada um. Ele é bem assim, ele é bem Bostônia mesmo. Bom, eu penso particularmente que nessa luta, eu acho que a chance dele é pequena, viu? Porque, sei, eu tenho acompanhado um pouco, mas as leis antitabagistas estão, gente, estão cada vez mais apertadas, né? E não é nos Estados Unidos só não, é no mundo todo, no mundo todo. E essas leis, elas não fazem uma segregação assim ao tipo de tabaco. Qualquer tabaco é coisa do demônio. Então, tanto faz se é cigarro, se é charuto, se é cachimbo, seja o que for, para eles é coisa da besta e, portanto, tem que acabar. Bom, eu sei que o Willett, como todo bostoniano, ele é muito enfático assim. Ele fala, ele não concorda em perder a liberdade dele e vai continuar fumando lá nos parques públicos de Boston, que tem uns lindos. Bom, vamos voltar para a Peretti. A Peretti tem um grande número de clientes cachimbeiros, ele conta, sabe? Ele fala uma coisa engraçada, que cachimbeiro não tem idade. Ele tem cliente cachimbeiro de 20 anos e tem cliente cachimbeiro de 90 anos. Ele fala que vai desde o estudante até o ancião. E considera um mercado muito individual, que o cachimbeiro, sobretudo o cachimbeiro, ele é muito individualista, né? Então, que lá na Peretti, tá na cabeça deles que esse cliente, ele demanda muita atenção, ele tem que ser muito bem cuidado, sabe? De forma que eles consigam atender as preferências de cada consumidor lá da Peretti. Ele diz também, eu achei interessante essa fala dele, que o mercado de cachimbo tem aumentado nos últimos anos. Ele deu um número lá, algo em torno de 20%. Eu acho um número meio grande, mas ele diz algo em torno de 20%. E mercado americano, 20% é bastante. E ele reputa como um dos principais, ou talvez o primordial fator desse aumento do consumo de cachimbo, de tabaco para cachimbo, seja pelo fato de que o cachimbo tornou-se uma forma muito mais barata de se apreciar um bom tabaco, né? Quando em comparação com o grande mercado que é o charuto, que mesmo lá para eles também é bastante caro, sobretudo os de alta qualidade. Bom, e como é que tá a tabacaria, né? Aí, olha, uma coisa, o charuto é o carro-chefe da Peretti. Não é nem cachimbo, nem tabaco para cachimbo. O forte lá é o charuto. Bom, e como é que está a tabacaria atualmente? Assim, ela está colocada no mesmo prédio desde 1930, acho. É o mesmo prédio, quer dizer, um prédio muito antigo, tem praticamente 100 anos o prédio. E ela tem um piso principal, ele fala um pouco da decoração dela, que ela é uma decoração antiga e muito tradicional, como são os Bostonians, né? Então, assim, no primeiro piso, no piso térreo, vamos dizer assim, tá lá, tem as estantes onde são exibidos os cachimbos, tem os tabacos de terceiros, e tem as estantes lá com os charutos e umidores específicos para os charutos.
No andar superior tem uma sala que é a sala de misturas, né? Onde eles fazem as misturas lá. Onde eles produzem as tais 90 misturas que são produzidas constantemente, né? E no subsolo tem uma área que é o umidor grande lá da empresa, onde tem, segundo ele, tem mais de $1 milhão só em charutos nesse umidor. E tem também a oficina de cachimbos da Perette, né? Bom, então assim, você olha assim, o lugar não é lá muito bonito, como a gente olha hoje em alguns lugares mais chiques. Era meio antigão mesmo, sabe? Meio antigão, com umas paredes meio... Você vê que é um prédio muito antigo, né? Mas enfim, é tradicional. O Stephen Willett, ele é especialista em cachimbos Castelo e cachimbos Dunhill, né? Ele é considerado um grande conhecedor dessas duas marcas. E ele considera os cachimbos Castelo e os cachimbos Dunhill os benchmark das suas áreas, vamos dizer assim. Os Dunhill na coisa mais clássica e os Castelo nos estilos assim um pouco mais já diferenciados, né? Mas uma coisa que ele falou que eu achei muito legal é que, na opinião dele, apesar de considerar o Castelo, os cachimbos Castelo e os cachimbos Dunhill um benchmark, é uma referência de cachimbo, ele fala que o cachimbo bom é aquele cachimbo que a gente gosta. Eu concordo muito com isso, sabe? Em muitos vídeos aqui eu já falei isso. Eu acho também que se é o cachimbo que você gosta, não importa a marca, não importa nada. O que importa é o que você gosta, né? O nosso hobby é um hobby sem regras, mas eu concordo muito com o que ele fala, assim. São referência, mas você pode ter um cachimbo que tenha 1/10 de valor, ou até menos, e que fume para você tão bem quanto fumaria qualquer outro mais caro. Bom, só para vocês terem uma ideia da quantidade de cachimbos da Perette que estão lá para venda, ele tem 10 mil peças em estoque. 10 mil peças em estoque. Não de cachimbos Perette, mas de cachimbos Dunhill, Castelo, os dinamarqueses, os nórdicos, outros americanos, os italianos, os franceses, e assim vai embora. Ele falou que é uma quantidade assim, dificilmente a pessoa sai de lá sem achar um cachimbo que agrada. E ele estava contando que assim, se a pessoa não achar, ele leva ele, obviamente que os 10 mil não devem ficar expostos, acho que não cabe, né? Mas ele leva ele lá numa sala onde ele vai mostrar que o cara vai achar um cachimbo que interesse para ele. E a coleção particular do Stephen Willett, segundo eles, é de 800 cachimbos. Então, acho que o cara entende do que fala. Bom, mas a Perette também tem seus próprios cachimbos. Ela faz seus próprios cachimbos, né? E esses cachimbos são feitos pelo Pipe Maker e Pipe Repair. Ele se intitulou assim, né? Pipe Maker e Pipe Repair. Então ele deve consertar cachimbo também. Um tal de Nick Johnson, né? Ele fica lá no porão lá da Perette, né? E ele faz de 2 a 3 peças por quinzena só. E muitas dessas peças Perette são produzidas sob encomenda, sabe? São produzidas... Ele se coloca lá à disposição, ele fala, ó, me liga aqui, diz que tipo de cachimbo você quer, como você quer, manda uma foto e tal, que a gente faz aqui. Agora, gente, o negócio é o seguinte, o mais baratinho é acima de $400.
mais o impostinho aqui da gente, 800. Então fica um cachimbo caro assim pra gente, né? Fica um cachimbo meio carinho pra gente, eu penso pelo menos. Agora, tem umas peças que eu achei inusitadas que o Nick Johnson mostrou. Uma ele chama de Spy Pipe, o cachimbo espião. Gente, olha que piração do homem. Ele pôs, imagina aqui esse meu cachimbo, ele pôs um espelhinho aqui, ó, aqui e aqui. Pôs o espelho. Então, você cachimba na boca, se você abaixar o olho, o espelhinho tá aqui e você consegue ver o que está acontecendo atrás de você. Você acha? Acha que dá? Demais, né? Tem um outro que ele chama de Church Warden Perrette. Eu ficava imaginando, um cachimbo comprido, né? Não, é um cachimbo normal, só que a canela ela é um pouco mais grossa. Eu fiz um desenho aí para ilustrar para vocês, né? Então, o duto de ar, ele fez uma serpentina com o duto de ar. Como ele furou isso, eu não sei. Mas ele fez uma serpentina com o duto de ar dentro da canela. Tá vendo? Aí nesse desenho, a parte verde seria a fumaça percorrendo o duto de ar até chegar na piteira. Ele diz que se esticar essa serpentina, dá a mesma coisa que um Church Warden. Olha a cabeça do figura. Eu achei interessante. Mas uma coisa que o Nick falou que eu achei muito legal mesmo, é que ele pensa que a coisa mais importante do cachimbo é a piteira. Ele fala que um cachimbo pode ter um corpo maravilhoso, de um briar antigo, super com desenho ótimo, com veios maravilhosos e tal. Mas se a piteira for ruim, esse cachimbo provavelmente ele vai ficar tomando poeira na estante. Enquanto, de outro lado, se você tiver um cachimbo, um fornilho lá, meia boca, um briar bom e tal, mas não é aquela coisa, mas a piteira for boa, provavelmente ele vai viver na sua boca e você não vai saber o porquê. Né? Aí ele fala, a piteira é a real interface entre o cachimbo e o cachimbeiro. Então, a piteira é que tem que ser um show. E ele fala que é duro fazer uma boa piteira. Bom, a opinião dele, eu tenho visto aqui bons cachimbos com boas piteiras, mas realmente tem umas piteiras que vão muito bem na boca, né? Ajudam bastante. Misturas de tabaco atualmente da Perrette. Bom, eu já falei, a Perrette tem cerca de 90 misturas que ela tem em produção constante, né? Mas ela produz misturas desde os seus primórdios, né? E uma coisa legal é que os tabacos Perrette ou são vendidos a granel ou eles vêm nessa lata amarela que tá aí. Tá vendo? Olha que bonito. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele mantém essa tradição, desde o começo que eles começaram a vender nessa lata amarela, onde eles anotam a caneta, hoje deve ser um sistema um pouco melhor, mas eles anotam a caneta, o número e o nome, o número do blend, né? E o nome da pessoa. Olha, diz o Stephen William que as embalagens deles são assim porque eles não vendem tabaco, eles vendem prazer. Então, precisam ser com o mesmo jeito, mas identificadas para cada um. Esse ele tem ele é um cara interessante, esse cara. Bom, ele fala também que um dos problemas atuais, um dos grandes problemas atuais com mistura de tabaco para cachimbo, não é a oferta de tabaco. Diz ele que a oferta é muito grande e muito boa, mas que a qualidade tem caído muito e já não é mais como era. Eu entendo isso porque essa foi uma das razões da McClellan, né, que fazia o Frog Morton, tantas outras, o Bombay, tantas outras
outras misturas famosas aí, ela deixou o mercado porque, pelo menos na carta que ela mandou para o mercado, dizia que já não encontrava mais os tabacos com a mesma qualidade para produzir as misturas que ela sempre produziu. Bom, então essa é a Perette hoje. Mas e a história da Perette? Pois é, a Perette começou em 1870, como eu falei, e o fundador dela é um cara que ele nasceu em Lugano, na Suíça, e migrou para os Estados Unidos e chegou em Boston. Em 1870 não tinha muito para onde ir nos Estados Unidos, a não ser chegar pelo Nordeste ali, né? E se saiu da Suíça, foi para os Estados Unidos, ele tinha espírito empreendedor e se estabeleceu lá. E gostava já de tabaco, já conhecia isso na Suíça. E então ele fundou a Perette Cuban Cigar Company, né? Uma tabacaria especializada em charutos, não em cachimbo, charutos. E ela ficava no centro histórico de Boston, uma região conhecida como North End. Bom, nas primeiras décadas de atividade da Perette, ela se destacou muito entre as produtoras e vendedoras de charutos, sabe? E conseguiu, com esse destaque, mudar para o que hoje é a sua localização atual, para Park Square, né? E nos 40 anos que se seguiram, ela se destacou mais ainda, sabe? Ela chegou a ter 50 enroladores ou torcedores, né, que fala, né, de tabaco, de charuto. E ela foi considerada, a Perette, a melhor linha de charutos da Nova Inglaterra, região de Boston. Ela tinha a própria linha de charutos lá, um charuto famosíssimo, segundo as minhas pesquisas mostraram. Anos depois, o filho do Líbero, que era o fundador, o suíço que veio lá de Lugano, chamado Joseph, e que tinha o apelido de Major, começou a trabalhar nos negócios da família, né? Começou lá a se envolver com um negócio de tabaco. Mas ele começou a se dedicar à sua primeira paixão, que na verdade não eram os charutos, mas era o cachimbo e os tabacos para cachimbo. E o Major, né, o Major, ele foi responsável pela criação, ou ele que criou, na verdade, né, o primeiro English Blend norte-americano para ser vendido ao público, né, que ele chamou de British Blend. Tenho ele aqui, ó. Até hoje produzido. Daqui a um tempinho a resenha desse tabaco vai estar aí no canal. Fica de olho. E o Major, o Major, né? Ele era um cara assim, empreendedor, espertão, sabe? E ele conseguiu para a Perette, olha que legal, nessa época, os direitos exclusivos de importação dos cachimbos Peterson para os Estados Unidos. Olha isso. E conseguiu também, os direitos de importação dos tabacos produzidos na época pela Sullivan e Powell, que era também uma produtora de tabacos muito importante. Então ele conseguia muita coisa para ele, como exclusividade da Perette, né? Bom, logo depois da Segunda Guerra Mundial, veio a terceira geração da família Perette, né, com um cara chamado Robert Perette, que era filho do Major,
do major. E, gente, ele passou a ficar à frente dos negócios lá, acho que dividiu uma época com a família, mas depois ele que ficou sendo o chefão, né? E aí ele expandiu a Perrette na região da Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados Unidos. Abriu várias lojas, abriu várias tabacarias e tal. E ele acabou se tornando uma lenda aí no mercado norte-americano de tabaco, né? Um cara muito conhecido. E ele criou... Ele também era bom de mistura. Ele criou cerca de umas 80 misturas que eram muito procuradas por celebridades norte-americanas da época, por políticos, sabe? Por gente importante, ou por até mesmo cachimbeiros mais dedicados ao hobby. Então, atualmente, são 150 anos de tradição na oferta dos melhores produtos relacionados ao tabaco. Essa é a Perrette. Bom, mas a gente falou antes, né? Antes, no curso desse vídeo, a gente falou sobre as misturas da Perrette, né? Então, é aquilo, né? A Perrette começou como uma empresa de charutos, mas quando o major, o filho do Líbero Joseph Perrette, o conhecido como major, começou a trabalhar, o negócio dele era cachimbo e misturas para cachimbo. Os registros assim que eu vi das primeiras misturas da Perrette datam mais ou menos de começo do século XX, 1910, 1915. Eles eram anotados em livros, era tudo manual, tudo feito à mão. Então, muita coisa foi se deteriorando, né? Imagina, 100 anos, um livro que o cara não tem muito cuidado, aquilo vai mesmo estragando. Então, perdeu página, enfim. Hoje, esses livros estão bem guardados. É claro que a empresa toma cuidado para manter o que sobrou deles, né? E num desses livros, a primeira mistura que se encontra é de abril de 1915, né? Então, vamos dizer, a prova documental da primeira mistura da Perrette é de abril de 1915, imagina. Então, eles consideram, eles lá da Perrette, consideram 1915 como um marco inicial do tratamento que eles davam para os seus clientes, sabe? Os outros livros que foram acontecendo com os anos, né, enfim, eles são numerados de A a D, se não me engano, e, bom, eu sei que o último livro, que eu acho que é o D, a mistura vai de 7.500 até 9.800, então tem mais de 2.000 misturas no livro feito nos últimos, sei lá, X anos aí, 50 anos. O que é bem legal, eu acho, é que algumas continuam sendo produzidas até hoje, como essas que eu falei, né? A British Blend, a Omega, a London Flake, continuam sendo produzidas até hoje. Mas a grande maioria não se consegue mais produzir. Não se consegue, porque você não tem mais os mesmos insumos ou não tem os insumos com a mesma qualidade, né? Ele conta até mesmo de alguma série de aromatizantes que você não encontra mais da forma como era, e você não consegue reproduzir a mesma coisa. Ele fala muito do alcaçuz, né? E que você não consegue mais ter a mesma qualidade em produtos naturais que você tinha no passado para
corrigir o tabaco para dar a eles um certo aroma, ou dar uma certa doçura que você não consegue mais. Então você não consegue mais chegar no que era aquela mistura. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que, veja, se data a primeira mistura de 1915, provavelmente eles faziam já misturas ao mesmo tempo que fazia o Dunhill, o Rattray, sei lá, o Freiburgentrier, sei lá, né? Misturas famosíssimas assim, eles já faziam na mesma época. Então, essa tradição de fazer mistura de tabaco pela Peretti é muito grande e ela continua até hoje, sabe? Mesmo que hoje a família Peretti não tenha mais nada a ver com o negócio, né? Hoje é do Stephen Willett, a propriedade da Peretti. Ele é o Master Blender, ele é um cara que tem uma reputação muito grande como conhecedor de tabaco e das formas e processamentos para misturar os tabacos. Isso reforça muito essa imagem da Peretti como uma grande produtora de misturas de tabaco para cachimbo, né? O fato ele mesmo ter essa experiência, né? Ele mesmo ser o líder disso dentro da própria Peretti. Ele conta que o FDA, né, a Anvisa de lá, eles implicam com novas receitas de tabaco, que você tem que mandar, tem que fazer, que dá problema. Então, o que eles têm feito é reavivar algumas misturas antigas, né? Porque daí escapa dessa regulação. A lei lá é um pouco diferente. Acho que se a mistura já estava no mercado, você não precisa ter uma nova licença, alguma coisa assim. Ele estava contando, por exemplo, lá dentro da Peretti se fuma cachimbo, charuto, o que você quiser. Então que ele conseguiu pagar uma licença para as pessoas poderem fumar ali dentro. Então você vê, os Estados Unidos é um pouco diferente da gente aqui. Enfim, aí eles estão reavivando agora a mistura chamada 52, que estava no catálogo da Peretti. Perdão, estava no catálogo da Peretti, a mistura 52, até o final dos anos 60. Ela foi idealizada em 1947 pelo Robert Peretti. E ela é uma mistura de Burleys, né? Com orientais e com Virgínia. Mas esses Burleys, eles são tratados de uma forma muito especial e consegue realçar muito os frutos secos, né? Os sabores de frutos secos do Burley, isso que é uma coisa. Ele diz, o Willett, que o Major falava assim: Burley é uma questão de tempo, não é o melhor tabaco, mas todo mundo acaba de uma forma ou outra fumando Burley. Bom, eu não sei, eu acho que deve ser verdade, né? Uma misturinha com Burley é boa demais, né? Outra coisa que o Stephen Willett falou que eles dão muita atenção, que eles se dedicam bastante, são com os flakes. Se vocês acessarem o site da Peretti, vocês vão ver que a divisão deles não é essa divisão que a gente vê em muitos lugares, mistura inglesa, mistura escocesa, tem mistura inglesa, misturas com Burley, misturas com Flake e misturas com Cavendish. É assim que ele divide os tabacos dele. Até ele foi perguntado por uma pessoa: por que você divide assim? Ele falou que eu gosto de dividir assim. Então, falou assim. Não continua a pergunta porque não quero explicar. Eu gosto assim, é assim que vai ser. Mas ele falou que eles dão muita atenção para os
para a produção dos tabacos em flake. E que eles ficam, os flakes da Peretti, ficam em prensa por no mínimo, olha só, eu achei bastante, no mínimo 30 dias. E quando tem lataquia, ficam por bem mais que isso, porque segundo ele, o lataquia é um tabaco rebelde para ficar na prensa, que ele precisa ficar mais tempo que os outros. E todo vendido ou a granel ou nas famosas latas pintadas de amarelo da Peretti, com a anotação do número e do seu nome na lata e do nome da mistura na lata. Uma coisa que ele falou é que a lata dele não é vedada a vácuo, que eles não têm isso, mas que o tabaco dele dura bem, mesmo depois de aberto por um bom tempo nessa lata. Bom, potinho. Essas latas são legais, né? Agora, veja só, elas não parecem com as da Possani Tabacos? Essa Possani que está vendendo tabacos agora no Brasil. Ou será que as da Possani é que se parecem com a da Peretti? Bom, gente, as da Peretti ficaram boas também. Então é isso. Essa é uma visão geral da famosa tabacaria LJ Peretti, ou LJ Peretti, como eles falam lá, de Boston, na Nova Inglaterra, nordeste dos Estados Unidos. Legal. Fica de olho aí nas resenhas que vem por aí com os tabacos da Peretti. Vocês vão gostar. Fica de olho. Já tenho alguns por aqui. E com isso, gente, eu espero que é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.